Oi, oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Monique Lunar e vocês viram aí o tema do vídeo. Eu demorei muito para vir aqui, são mais de 4 anos aí que já se passaram e eu demorei um tempinho, mesmo sentindo, né, o chamado de falar sobre isso, mas eu tava esperando, eu acho que eu tava sentindo o melhor momento de estar preparada para poder vir falar sobre isso. Eu não tenho canal, então o objetivo desse vídeo é realmente ajudar outras pessoas, milhares de pessoas. Quem puder ajudar, se for uma pessoa também, já tá valendo. Então relevem aí a qualidade do vídeo. Eu tô gravando do celular, aqui da varanda da minha casa. Então relevem. Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história. Bom, eu me chamo Monique, tenho 37 anos e desde criança eu guardo comigo uma inquietude sobre as coisas do mundo. Lá pequenininha eu me lembro que eu me olhava no espelho e me questionava muito assim sobre o que é que eu tô fazendo aqui, por que eu nasci nessa família, por que eu me chamo Monique, e meio que abri um vazio assim. Isso eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu lembro que isso perdurou até os meus 7 anos de idade. Eu não falava, eu não tinha coragem de falar sobre isso com ninguém, porque além de ser criança, meio que existia uma cultura na minha família eu acho que não dar muito ouvido às coisas que a criança estava falando, era muito do campo da brincadeira, da fantasia. Então eu guardei isso como se fosse fantasia, mas era assim uma inquietude, né, eu talvez da minha alma, querendo se comunicar, né, talvez do meu eu superior, querendo se comunicar comigo, para trazer à luz alguma consciência. Bom, isso passou, né? Eu parei esses questionamentos aos 7 anos, no máximo 8, esses questionamentos passaram. Encarei aí a minha adolescência, entrei na minha adolescência. A minha bisavó, que foi que eu dividi parte da minha vida, né? Porque meus pais, desde que eu me entendo por gente, eram separados. Minha mãe me teve muito nova, isso é um assunto para outro vídeo. Então eu ficava um pouco na casa da minha mãe, um pouco da casa do meu pai. Que meu pai, um bom período, morou com a minha bisa, né, a avó dele, e as minhas avós, tanto materna quanto paterna, eram a minha referência, assim, de atenção, carinho, amor mesmo. E a minha bisavó, ela era espírita, então ela meio que, durante todo o meu processo de infância, ela me conduziu para esse caminho do espiritismo. Durante boa parte da minha vida, eu tive religião, né, eu era espírita, mas faz algum bom tempo que eu meio que me distanciei de qualquer tipo de processo religioso, né, de religião. E aí também isso é um assunto para um outro vídeo eu vir explicar para vocês. Por que eu estou querendo chegar a esse assunto? Porque o meu processo que eu entendo como cura, ele não se deve, né, pelo menos da minha parte, a uma consciência de religião. Não, ele veio através de uma autoconsciência mesmo de que o meu processo de dor motivou essa doença. Se eu posso chamar de doença. Acho que um médico poderia falar melhor. Mas eu acho que sim, foi uma doença. E isso veio no ano de 2018, né, foi quando eu comecei a estudar o processo do autoconhecimento. Eu fiz um curso, né, eu trabalho em universidade pública aqui em Salvador, né, é uma universidade pública aqui na Bahia. Ela está presente em diversos campos da Bahia, né, diversas cidades da Bahia. E aí, dentro da universidade, tem alguns projetos de extensão, né? E uma professora estava ministrando um curso de constelação familiar. Através desse curso de constelação, não era para a gente saber constelar, era para a gente entender o processo do que era a constelação familiar,
e ali participar como voluntária, né, nas constelações. A gente tinha direito de constelar uma vez, né, a professora constelava a gente e a gente participava como voluntário das demais constelações. Esse curso durou 3 meses e foi um curso que transformou a minha vida, assim, do ponto de vista do entendimento de como o processo sistêmico familiar, né, tudo que a gente traz aí como bagagem desde a nossa infância e talvez até antes disso, né, dos nossos ancestrais e tudo mais, como influencia a nossa vida, e é tão bom a gente tomar consciência disso. Esse foi meu primeiro contato com o processo de autoconhecimento, de autoanálise, porque até então eu meio que entendia que tudo que acontecia com a minha vida era motivado pelos outros. Era como se eu fosse vítima, né? Fui traída, ele me traiu. Não que eu estivesse, não dizendo que nós que somos traídas temos culpa, tá, gente? Mas aí vamos entender fazer uma costura do processo de traição, do processo de dor, de vitimismo. Nesse mesmo ano de 2018 eu estava em um relacionamento, mais um dos relacionamentos onde eu estava aí meio que à deriva, navegando e sem um processo de entendimento real. E no processo de dor, de sofrimento mesmo, dentro desse relacionamento. Estava longe de ser um relacionamento saudável, era um relacionamento com características abusivas mesmo, né? A pessoa que eu estava me relacionando, ela tinha características abusivas e, por sua vez, eu também carregava essas características, tá? Por que eu falo isso? A gente é muito difícil a gente se relacionar com outra pessoa com uma característica abusiva sem que a gente tenha, né, um processo de projeção, de espelho, de espelhamento. Se a gente buscar a fundo, a gente vai conseguir entender isso, e hoje eu tenho esse entendimento. Eu saí do lugar de vítima e entrei no lugar de corresponsável, não pela traição, não pelos exageros, não pelo processo de dor que essa pessoa me causou, mas também sendo corresponsável de muita coisa dentro dessa relação. Essa relação, essa relação acabou no final do ano de 2018. No início do ano de 2019, e aí, o final dessa relação foi porque eu fui traída, tá? Essa pessoa morava comigo na minha casa. Essa pessoa havia clonado o meu celular por mais de 6 meses e eu não sabia. E eu descobri, eu não vou contar a fundo aqui, se vocês quiserem que eu venha contar um pouquinho a fundo como deu esse processo de traição, eu trago para vocês. Mas eu descobri que essa pessoa estava em um site de relacionamento, né, bem famoso, e marcando encontros, se encontrando com essas pessoas e morando comigo na minha casa, dentro de uma relação. Então esse relacionamento veio ao fim por esse motivo. Carregando essa dor do meu feminino, eu me senti muito ferida mesmo. Foi uma dor muito profunda. E não foi uma dor profunda apenas pela traição dele, mas eu me senti traída também por mim, porque aquele relacionamento já estava acabado, ele já estava falido. E ainda assim eu carregava aquele relacionamento. E eu não precisava carregar aquele relacionamento, já era para eu ter aberto mão disso. E veio esse processo de dor profunda da traição, né? Porque de alguma forma eu já estava me traindo dentro desse relacionamento e em outras questões da minha vida. Desde os 14, 15 anos de idade, minha mãe sempre me levava, me conduzia para ginecologistas, porque eu tinha um fluxo menstrual muito grande, muita cólica, muita dor mesmo. No início de 2019, no mês de fevereiro, eu estava sentindo um peso na região pélvica, né, no pé da barriga. Um pezinho. Aí fui à médica. Essa minha médica, já que me acompanha desde o ano de 2017, se eu não me engano, ela, na clínica dela, ela tem os aparelhos de ultrassom, né? Já faz ela dentro da clínica, ela já consegue fazer todos os exames. Nesse mesmo dia, ela fez um exame de transvaginal.
né? Fez exame de mama, fez exame de tireoide, fez o exame transvaginal. Quando ela fez esse exame transvaginal, ela olhou pra mim e falou, o que você está sentindo? E aí eu disse, não, eu estou sentindo apenas um pezinho no pé da barriga. Ela fez, você está com um cisto hemorrágico de quase 7 centímetros de diâmetro. Ele está maior do que o seu útero. Você precisa entrar em processo de repouso absoluto. Você não pode ter impacto, você não pode carregar peso, porque caso esse cisto se rompa, corre o risco de você ter uma hemorragia interna. Então, você tá em risco. E aquilo ali me impactou profundamente, porque eu já tinha uma consciência, mesmo que muito pequena, de que eu havia somatizado essa dor dessa traição e de outros relacionamentos anteriores a esse, que também passaram por processos de traição, no meu feminino. O meu feminino estava profundamente ferido. E isso se reproduziu em um cisto hemorrágico de quase 7 centímetros de diâmetro. Bom, o exame está aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eu vou tentar mostrar. Eu não sei mexer nisso, gente, mas talvez eu coloque aí na tela. Mas deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. O ovário direito medindo 6,8 centímetros de diâmetro. Tá vendo? Formação hemorrágico. Ó. Vamos lá. 21 de fevereiro de 2019. Bom, quando eu recebi essa notícia, eu nunca tive vontade, eu nunca tive um sonho profundo da maternidade, tá? Desde nova, eu lembro que meu pai, que eu acho que foi a maior referência, assim, profissional, de que eu deveria seguir o meu caminho profissional, construir a minha vida, né? São os pequenos regulamentos que a gente vai carregando debaixo do braço que a nossa família nos conduz. Mas eu não tô dizendo que foi ruim, tá? Isso foi muito bom também. Apesar de todo... de questões que a gente tem de seguir caminhos que são ditos pra gente, né? Acho que nós, né, cada um de nós, a gente vai conduzindo nossa vida, talvez pelo que vão dizendo pra gente, e não pelo que realmente a gente acha. Então eu nunca tive vontade de ser mãe. Mas nesse momento, eu tinha meus 34 anos, né? Não, 33 anos de idade. Me acendeu um alerta e no mesmo momento eu perguntei pra ela, doutora, isso impede que eu engravide um dia? Aí ela disse, isso foi o que mais me chocou, assim, ela disse assim, isso é o mínimo agora. O que você precisa se preocupar é com sua vida. Um cisto hemorrágico, ele tem um caráter perigoso. Você precisa ter cuidado com a sua vida. Depois, quando isso for resolvido, você vai pensar em como, se você vai poder ou não engravidar. Agora é sua vida. E aquilo me causou um impacto assim, muito grande. Assim. Eu não sou muito de chorar. Por outras questões também, que em outro momento eu conto, mas eu tenho uma dificuldade de chorar. Agora mesmo eu estou sentindo vontade de chorar, a garganta trava logo, mas eu não consigo botar muito pra fora, mas eu vou conseguir, tá, gente? E nesse momento eu saí de lá com a seguinte direção. Ela disse, olha, você vai entrar em repouso. Qualquer dor que você tiver, você vai imediatamente ao hospital. Uma dor que você sentir que está fora do normal. Ela passou apenas um medicamento para a dor. Ela não passou nenhum tipo de medicamento para tratamento. Ela disse que esse cisto teria que ser observado por 3 meses. Caso ele não regredisse, eu teria que entrar em processo cirúrgico. Que, pelo que ela me disse, seria igual uma cesariana, né? Uma cirurgia cesárea. Aí eu saí de lá do hospital muito impactada. Eu também não sou uma pessoa de dividir muito
dores da minha vida com minha família, né? Geralmente, quando eu tenho cirurgia, desde os meus 14, 13 anos de idade, eu sempre fui para médico sozinha. Quando eu ia fazer qualquer cirurgia, eu avisava um dia antes, 2 dias antes, eu sempre fui assim. E aí, eu contei para o meu amigo, meu melhor amigo, né? Eu disse para ele, olha, eu morava sozinha, eu disse para ele, olha, aconteceu isso, isso e isso, é grave, meus exames estão no meu carro, caso eu sinta qualquer coisa, eu vou pedir que você venha imediatamente, meus exames estão no meu carro, você me leva para emergência. E eu não quis contar naquele momento para minha mãe, para o meu irmão e nem para o meu pai. Porém, era o período de carnaval. Era um período que meu pai tinha alugado a casa dentro do circuito, né? Aqui em Salvador todo mundo sabe que o carnaval é bem famoso. E eu já estava em processo de casulo. Desde quando eu terminei esse relacionamento, eu meio que criei uma aversão às relações afetivas nesse momento. Eu queria meio que olhar pra mim, entender por que tinha acontecido aquilo comigo. Do término, antes de saber do cisto do ovário. Quando eu descobri o cisto, isso se agravou 1000 vezes, né? Eu fiz, não, eu preciso mergulhar em mim aqui para entender um pouco do que está acontecendo comigo, do que está acontecendo dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, porque meu corpo está reagindo assim. E foi aí que surgiu um documentário, filme do Segredo. Eu estava em casa, de repouso, e aí assisti aquele documentário. Em seguida, apareceu para mim um outro documentário de como a gente cura, eu não sei ao certo, mas eu sei que Bruce Lipton, que trabalha com a biologia da crença, ele fala muito de que a doença começa, né, primeiro no campo mental, para depois vir para o campo físico. E aí foi que eu percebi que eu já estava em processo de adoecimento mental. E no próprio filme, né, documentário do Segredo, ele fala ele conta a história de algumas pessoas que se curaram após acidentes gravíssimos que tinha diagnóstico para não andar mais. E é naquele momento eu decidi, eu vou me curar. Eu não vou fazer essa cirurgia. Eu vou me curar. E fui buscar na internet também, aqui no YouTube, chás que tratassem da questão do ovário, do útero. E, conjugado a isso, eu fiz assim, eu vou começar a fazer meditações todos os dias, no mesmo horário, com visualização de que esse chá, ou de que esse cisto está se dissolvendo. E assim eu comecei. Eu tomei 2 chás, o chia amarelo e unha de gato, que são muito famosos para tratamento da parte reprodutora feminina. E eu tomava em jejum e tomava às 6 da tarde. Antes de dormir, todos os dias, eu estava dormindo bastante cedo, cerca de 8, 9 horas da noite no máximo, eu deitava, desligava todas as luzes e começava um processo de visualização com a mão projetada para a minha barriga. Eu começava um processo de visualização em que tinha vários bichinhos comendo esse cisto, e esse cisto se dissolvendo e virava luz. E eu sentia profundamente uma gratidão, assim, que eu chorava muito quando eu sentia essa gratidão. Aí eu começava, eu tô curada, eu estou curada, eu estou curada. Eu fiz essa visualização, essa meditação por cerca de 8, 10 dias seguidos, junto com esse chá. Agora o choro quer vir. E eu tinha certeza absoluta. A médica tinha pedido que 30 dias depois eu fizesse a primeira ultrassom seguida a essa que ela tinha feito. Só que eu tinha que fazer uma ultrassom com Doppler, e que ela não tinha na clínica dela, então ela me deu a requisição e pediu que 30 dias depois eu voltasse, e assim seria por mais 2 meses, né, que eram 3 meses de ultrassom, até fechar para fazer a cirurgia, caso fosse necessário. E aí 30 dias depois eu retorno para uma outra clínica,
para fazer essa ultrassom. Mas eu tinha saído, quando eu fiz esse processo de visualização, durante 8 a 10 dias, eu comecei a ter um sangramento. Esse sangramento durou mais 8 ou 10 dias, né, depois dessa visualização. Ou seja, no dia que aconteceu isso, eu comprei os chás, comecei a tomar os chás e fazer as visualizações por 8 ou 10 dias. Depois disso, eu comecei a ter um sangramento de cor muito escura. E aí, eu pensei, o cisto foi dissolvido, eu estou expelindo o sangue desse cisto. E aí, no dia 27 de março, né, um mês e pouquinho, eu voltei para essa outra clínica, onde estava agendada essa ultrassom, para fazer essa ultrassom, né? Quando chego lá, a médica pediu que levasse o exame anterior, né? Eu levei um exame anterior. A ultrassonografista pediu. Eu levei um exame anterior. Foi aí que ela começou a fazer a ultrassom transvaginal com dupla. E ela parou a ultrassom e fez: por que você está aqui? Aí eu disse para ela: eu estou aqui porque a minha ginecologista solicitou que eu fizesse uma ultrassonografia com dupla. Aí ela disse: mas por que você tem que fazer a ultrassonografia com dupla? Eu fiz: não, eu tenho que fazer a ultrassonografia com dupla porque ultrassonografia com dupla porque acusou um cisto hemorrágico no meu ovário. Eu comecei a ter muito cuidado com as palavras depois que eu assisti o filme, o documentário O Segredo. Desde lá eu comecei a ter muito cuidado com as palavras. E aí ela disse pra mim: mas tem quanto tempo isso? Aí eu disse: tem um mês. Ela fez: não é possível. Eu fiz: é possível. Ela fez: e cadê o exame anterior? Aí eu peguei o exame anterior, que foi esse que eu mostrei pra vocês, e entreguei pra ela. Ela olhou o exame, voltou para fazer, retornou ao exame da transvaginal, né, em mim, e disse: não, seus ovários estão normais. Você está com os 2 ovários praticamente do mesmo tamanho, eles estão normais. Você não tem nenhum cisto. Gente, vocês não fazem ideia de como eu senti o poder, a força que nós temos diante do universo, diante de tudo que a gente é. Naquele exato momento que ela disse aquilo pra mim: você não tem nenhum cisto, você não tem nada. Eu vou mostrar pra vocês. Ver se vocês conseguem ver. O exame foi realizado no dia 27 de março de 2019. O ovário direito mediu 3 centímetros. O ovário esquerdo mediu 3 centímetros, ponto 3. Praticamente do mesmo tamanho. E aí, ela fala aqui que tá tudo normal e tudo mais. Bom, no ano de 2020, mais de um ano depois, eu voltei, né, para fazer outros exames com a minha médica. E mais uma vez, o meu ovário esquerdo e meu ovário direito com dimensões normais. Meu útero medindo 6,8 centímetros, que era o tamanho que estava o meu cisto. O meu cisto não, que era o tamanho que estava o cisto no ano anterior. Bom, eu vim contar essa história para vocês. Essa história eu contei para pouquíssimas pessoas durante a minha vida.
Porque apesar de ser algo que deva ser disseminado, dissipado, não sei, muita gente não acredita que a gente pode se curar, que a gente tem o poder da cura com a gente, para a gente, e também emitindo fluidos positivos de consciência, a gente tem para com as outras pessoas também. Então, por esse motivo, eu vim contar essa história para vocês, que é muito importante na minha vida. Minha vida se transformou através disso, desde o ano de 2018, e potencializou isso no ano de 2019, quando isso aconteceu comigo. Eu comecei a ter uma consciência, a trazer à luz mesmo da minha consciência, da minha responsabilidade comigo e com o universo, com tudo que vive através de mim, né? E através de nós. Eu tenho inúmeras outros exemplos, inclusive onde eu moro hoje, que é fruto da lei da atração. Eu tenho algumas cocriações que também eu posso conversar com vocês depois. É só vocês falarem. Eu vou tentar colocar o link dos 2 documentários que eu assisti. E se eu achar também, colocar o link do vídeo que eu assisti no ano de 2019 sobre o Xi amarelo e unha de gato, que foi o chá que eu tomei durante esse processo. A minha visualização, ela se baseou em um sentimento de amor profundo por mim, pelo meu corpo, de perdão profundo por mim. Eu me perdoei, eu perdoei a quem eu achava que havia cometido isso comigo. Não guardo absolutamente nada, nenhum sentimento de dor sobre esse assunto. Eu me emociono agora pelo poder que eu tive na minha vida e no meu corpo, né? Que é o que se movimenta, é o que traz vida, né? Através da minha consciência. É o meu corpo. Eu sou muito grata ao meu corpo por tudo. E eu posso trazer depois para vocês. Se vocês quiserem, eu posso gravar outros vídeos contando um pouquinho de toda a minha história, a minha história aí, e do meu processo, que ainda está sendo de autoconhecimento, de mergulho profundo em mim, e que cada vez mais eu quero fazer isso por mim, por todos que vivem comigo, pela minha família, pelos meus amigos e por todas as pessoas do planeta, desse universo. Viu, gente? Eu espero que eu tenha ajudado e que eu possa ajudar vocês, que vocês se curem, que vocês tenham amor profundo por vocês. E é isso. Um beijão. Obrigada por assistirem.